já para o senhor. Bom, novamente, então, bom dia a todos e a todos. Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade aí da gente conversarmos. O tempo está aqui, essa correria, esse período aí de agitado para todos, ainda mais que é o final do semestre. Antes de passar para a professora Maria Aparecida, professora Cidinho, para a gente conversar, a ideia que eu queria, antes de ver com vocês, do andamento, de como faremos a reunião, pelo fato já, inclusive, de termos conversado, vocês certamente já terem visto muito do que já foi falado em outras unidades. Se vocês querem perguntar primeiro, a ideia é que a gente possa seguir, ouvir vocês e depois começarmos a responder, como que vocês preferem. A gente fizemos ontem uma reunião com os doutores, a gente usou essa estratégia, ouvimos, né, as pessoas, e aí, a partir daí de ouvir, fomos respondendo e conversando ao longo do tempo. Se vocês concordarem, nós podemos fazer assim também. Bem, Cidinha, por favor. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar com vocês aqui, especialmente nesse momento especial para a nossa universidade. Acho que nós estamos com uma situação de definição e é uma oportunidade que nós estamos tendo de poder conversar, como a gente falou, mais francamente com vocês, como nós temos feito com vários segmentos aí da universidade, e poder ouvi-los e deixar bem transparente, bem claro, sem qualquer tipo de distorção, aquilo que nós temos proposto como ação para os próximos 4 anos da universidade, e deixando bem claro que nós estamos aí com toda a energia, com toda a força, para que realmente possamos fazer juntos, todos juntos, não é à toa que a nossa chapa se chama Somos Todos USP, não é? Uma universidade que nós queremos e que nós merecemos. E tenho certeza que a força dos professores associados, junto com todos os outros segmentos, as categorias docentes e servidores técnicos administrativos e estudantes, farão com que nós possamos alcançar nossos objetivos. Então, obrigado a vocês que estão aqui. Alguns já me avisaram que estão em aula, que têm atividades, por isso que é importante a gravação, depois nós vamos fazer circular amplamente entre vocês, para que todos os esclarecimentos, que eu tenho certeza que vocês querem, estejam aí disponíveis para que todos saibam realmente as coisas como elas estão realmente acontecendo. Obrigada. Muito bem, se vamos seguir, se alguém, eu não consegui aqui perceber, o Murilo respondeu ok, da forma como a gente colocou. Então, se for fazermos dessa forma, o ideal é que vocês, então, se inscrevam para que a gente possa, e aí quem quiser já pode começar a colocar especificamente as questões, e aí a gente vai discutindo. Então, fica aí aberta aí a palavra. Alguém inicia? Não consigo ver todos, nós somos um número muito grande de pessoas. Mas bom dia, professor, tudo bem? Eu estou com um problema na câmera, né? Tá eu bem, gostaria vamos de lá. saber qual que seria a política, né, que a gente vai ter universitária, os docentes, né, tanto esse ano como o ano que vem, da USP como um todo. O senhor tem grande experiência, então eu gostaria que o senhor conversasse com a gente um pouquinho a respeito disso. E, inclusive, em novos concursos, se vai ter, quais são a programação, qual que é a sua expectativa, professor? Obrigado, Zé Maria. Bom, então eu vou começar então falando. Vou começar falando e a gente vai avançando. Primeiro, vamos falar sobre a questão então, que você colocou como uma política para os docentes, e aí depois eu falo sobre a questão dos concursos, propriamente dito. Tem duas ações que eu entendo que são importantes e que, passada agora a questão da lei complementar no 73, a universidade, ela, enquanto Universidade de São Paulo, ela precisa retomar. O primeiro delas é a questão do reajuste salarial. Então, o que nós temos dito a todos, né, em todos os momentos, e fizemos isso, uma publicação específica, que a partir de janeiro, né, assim que assumirmos,
nós iremos trabalhar diretamente com o CRUESP para acelerar o processo, que é o processo de reajuste salarial, e nós estamos trabalhando com a referência, que é a referência de 20% de reajuste salarial. Então, esse é o público, já colocamos isso inúmeras vezes aí, mas só para reforçar esse processo. Isso também, para que todos saibam, também já deixamos isso claro, é que isso cabe dentro do orçamento da Universidade de São Paulo, e entendemos que isso é bastante factível, de maneira que o número ele não é tirado ao acaso, é um número estudado, e ele tem a ver com a inflação desses 2 últimos anos. Isso é um ponto que é extremamente importante. O outro tem a ver com a questão do reajuste dos benefícios complementares, o VA, o VR, e especificamente o auxílio creche. Nesse caso, o auxílio creche há muito tempo que não é reajustado, então ele também será reajustado. Os índices, né, ou o indicador de reajuste do VA e do VR, ele passa posteriormente à definição do índice de reajuste salarial. Então, você faz o índice de reajuste salarial, que acontece no CRUESP, e a partir daí, a universidade, aí internamente, não é mais no CRUESP, a universidade define, então, conjuntamente com os sindicatos da própria universidade, tanto de servidores quanto de docentes, define, então, qual que seria o indicador. Isso, em geral, varia em torno de 15%, que esse é o indicador que tem sido, inclusive, colocado e estudado em outros momentos. O que a gente está fazendo, aí tem um outro ponto que é central, que é a questão da recomposição salarial desses 2 anos, né? Eu estou falando daquilo que inicialmente é público, só para reforçar, que é a questão da criação de um bônus, né, ou de um abono, para que a gente possa começar desde já fazer o processo, que é o processo de recomposição salarial. Então, nesse caso específico, esse abono salarial, o valor desse abono e a definição, ele acontece logo também no começo do ano, mas aí passando pelas comissões estatutárias e pelo Conselho Universitário, que nós criaremos uma resolução para permitir a colocação desse abono, e ele será também universal para todos. Isso para que a universidade, de fato, após 2 anos, possa fazer uma recomposição, vamos dizer assim, dos vencimentos de todos, que a gente possa superar aí, pelo menos, a inflação desse período mais recente. Só para que vocês tenham uma ideia, eu vou usar o exemplo de ontem, que eu fiz com um grupo de doutores. Hoje o salário base do doutor de entrada é R$ 11.069, com o reajuste salarial, somando mais o VA e a aprovação do abono, o vencimento dele passaria para 13 mil, mas quando você soma todos os benefícios complementares, isso pode ir a 15 mil reais, fora as alterações para quem tem quinquênio, que aí você tem uma alteração maior, né, desse processo. Então, é disso que nós estamos falando quando nós falamos especificamente do reajuste salarial de 20% e do reajuste dos benefícios complementares. Agora, nós entendemos que isso é uma parte, né? Uma parte que ela nos afeta diretamente, mas é uma parte porque nós estamos falando aí daquilo que é o salário. Mas tem outros benefícios e também já assumimos o compromisso público, que é de você fazer a contratação de profissionais específicos para o hospital universitário e a definição, né, da abertura da creche oeste para quem é aqui de São Paulo, para quem é do interior, as creches elas estão abertas, mas é você fazer a readequação das creches, a política das creches, para que ela possa atender especialmente a demanda dos professores ou das professoras, que é uma demanda que apareceu ao longo da campanha de uma maneira bastante intensa. Então, que ajudaria muito nesse processo, especialmente aqui em São Paulo, e onde nós deixamos muito claro isso, que é de você fazer esse trabalho, fazer a recuperação da creche oeste e seguir adiante nesse caminho, de que maneira que você vai ter saúde e, ao mesmo tempo, o local para que você possa deixar as pessoas, vamos dizer, deixar as crianças, né, que é no caso da minha também, deixar as crianças que possam utilizar daquilo que nós temos de mais próximo, que seria a própria creche. Então, ainda dentro dessa questão dos benefícios. Agora, a questão mais geral, que é o que passa e a universidade tem feito essa programação, é trabalhar na questão de você fazer o investimento, que é investimento voltado aos jovens professores, mas também aos professores de uma maneira geral,
para conseguir apoio nas agências de fomento e, especialmente, investimento, que é investimento que vai aparecer no plano plurianual para você fazer a atualização, vamos dizer assim, e a modernização dos laboratórios de pesquisa. Esse é um planejamento que precisará ser feito e ele vai ser feito com cada unidade. Isso certamente afeta a todos, porque é uma questão acadêmica importante, de maneira que a gente possa, em alguns campos, temos mais necessidade do que outros, possamos, de fato, fazer um planejamento e seguir com a modernização dos laboratórios. E um outro ponto tem a ver com a questão dos concursos, né? Também fizemos isso de maneira muito clara ao longo desses mais de um mês aí, visitando as unidades, conversando com colegas. Nós temos um planejamento para a contratação de professores que ele passa pelo balanço que foi feito de 2013 a 2020, ou seja, a quantidade de cargos de professores, a quantidade de professores que se desligaram da universidade, e a reposição desses 700 cargos de professores, que é o resultado líquido desses anos entre 2013 e 2020, ele possa ser recomposto ao longo dos próximos 4 anos. Isso será feito a informação aos dirigentes da unidade logo em fevereiro, que vai nos retornar, então, dizendo qual que seria o planejamento de contratação ao longo dos 4 anos para esses cargos como um todo. Do ponto de vista de servidores técnicos administrativos, o objetivo inicial é a contratação de servidores voltados especificamente para as atividades fins. Isso será logo posterior ao retorno do planejamento da contratação dos professores, de maneira que nós possamos atender as atividades fins, não só da pesquisa, mas também de ensino, de cultura e de extensão da universidade, aquilo que é, de fato, necessário para que todos vocês e todos nós possamos desenvolver as atividades acadêmicas dentro de um planejamento de médio e longo prazo. Acho que para iniciar, José Maria, essas que são as informações iniciais. Vou passar para a Cidinha, se ela quer complementar, e depois o Flávio está com a mão levantada. Bom, eu vou só, talvez, esclarecer para vocês, né, o real papel da vice-reitora, no caso do contexto hoje, de verdade. É claro que nem todos estão afeitos ao estatuto, mas desde 2017, o papel da vice-reitora dentro da universidade é um papel extremamente executivo também, fazer a gestão administrativa e financeira. Então, isso requer, e vocês sabem, estão sentindo, nós estamos, porque antes de estar como pró-reitora, eu sou professora, com muito orgulho dessa universidade, né? Então, arroxo salarial, falta de docentes, falta de serviço. Isso todos nós passamos esses 8 anos recompondo aquilo que um dado momento, né, por um discurso de gestão, né, quase que nós ficamos sem salário. Então, isso é um ponto muito importante, que o papel da vice-reitora não é efetivo. Ele não é simplesmente para poder substituir festivamente o reitor. Pelo contrário, é estar participando ativamente na gestão administrativa e financeira. É o papel que o doutor Hernandes, candidato a reitor, vice-reitor licenciado, fez ao longo dos 4 anos, né? E, sem dúvida alguma, eu acho que esse diálogo que nós estamos tendo, e eu e o Hernandes, nos últimos 30 dias, digamos aí, ontem, 35 dias, né? Andamos mais de 8.000 quilômetros visitando as unidades. Ontem mesmo eu estava em São Carlos, né? Conversando com as pessoas. Acho que no ano que vem nós vamos ter essa oportunidade de voltar a estar conversando. E é por meio deste diálogo que nós vamos construir aquilo que nós precisamos para a universidade. Algumas coisas são meramente simples e, às vezes, até burocracias que nós, os órgãos centrais, digo isso como pró-reitora de Cultura e Extensão, muitas coisas que afligiam e atrapalhavam o andamento de alguns procedimentos, a gente não tinha conhecimento. Aí um presidente de comissão trazia a demanda, nós discutíamos no colegiado e chegávamos a uma solução. Algumas mais simples, outras nem tanto, mas o que nós temos que fazer, e essa é uma característica minha e do Hernandes, não empurrar as situações mais desafiadoras com a barriga. Nós vamos enfrentá-las e vamos defini-las. Ele já falou em relação
ao reajuste salarial. Reajuste salarial é uma coisa, né? E a proposta e o reajuste salarial ele tem que estar alinhado com o CRUES, porque não podemos já desligar do CRUES, porque lembrando que o percentual do ICMS maior é da Universidade de São Paulo. E se nós tentarmos nos desgarrar do CRUESP, isso pode custar caro para nós, porque o Unicamp e o Unesp podem se unir e, de repente, reivindicar um percentual, no mínimo, igual ao nosso ou até maior, já que a Unesp tem uma capilaridade muito maior em termos de número de unidades de ensino do que nós, né? Mas não é o caso. O que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Então, o meu papel, quem me conhece sabe muito bem, né? É exatamente fazer essa gestão para que juntos nós possamos alcançar, como eu disse no começo da minha fala aqui, a universidade que nós queremos e merecemos. Desafios temos todos os dias, por isso que a premissa principal e a nossa luta principal será o quê? Preservar a nossa autonomia, que está todos os dias, e a gente não sabe, mas quem está nos órgãos centrais, principalmente o reitor e o vice, sabem todos os dias sendo ameaçada por aqueles que legislam muitas vezes por causa própria. Mas é isso que nós temos que estar unidos, pessoas compromissadas com essa premissa na reitoria, porque senão será, de novo, anos de caos. Nós estamos numa situação financeira hoje boa? Sim, porque fizemos um trabalho bom de casa. Todos nós. Não foi só o órgão central. Então, eu conclamo que na próxima quinta-feira, realmente, nós possamos receber o apoio de vocês para a reitoria, porque sabemos que os desafios são grandes, sabemos que temos missões e ações para fazer à frente, mas que sozinhos não faremos, faremos juntos. Então, é a minha colocação inicial aqui em relação às demandas que eu acho que nós vamos enfrentar, mas se estivermos juntos, nós vamos vencê-las. Professor Flávio Teixeira, por favor. Bom dia, professor Hernani. Bom dia, professora Cidinha. Bom dia a todos que estão presentes. Eu sou o Flávio, sou daqui da Escola de Engenharia de Lorena. Eu queria dividir aí as minhas indagações em dois blocos. O primeiro seria com relação à reposição das perdas salariais acumuladas, né? E também essa diferença dos nossos salários quando comparados com os professores das universidades federais. Quer dizer, como é que nós chegaríamos aí, o que já foi no passado, de termos um salário até melhor do que eles? O segundo questionamento que eu coloco é sobre a progressão horizontal. Eu acho que a forma como o processo foi feito causou muita insatisfação, talvez maior, entre os associados que eram associados 1 e pleitearam a promoção para associado 3. Então, acho que tem uma grande quantidade de docentes e professores associados nessa situação. Eu tenho acompanhado, tenho participado aí do fórum de discussão dos professores associados, e é claro, né, tem o lado positivo desse processo de progressão horizontal, mas houve aí uma série de fatores, inclusive quando a gente compara as várias unidades entre si, que levam a distorções. Então, eu gostaria que essa questão da progressão horizontal aí dos associados que pediram para ir de 1 para 3, né, seja discutida entre nós. O que vai ser feito no futuro? Quais são os critérios? Eu vou dar um exemplo, não quero me alongar muito. Na nossa unidade, nós tínhamos lá o nosso projeto acadêmico, e no nosso projeto acadêmico, cada docente, para chegar a um determinado degrau na carreira, tinha que cumprir lá uma determinada pontuação. E para nós isso era muito fácil aqui na EL, porque era só somar lá o que aprovou de projeto, as publicações, participações, aulas e assim por diante, na graduação. Quando veio aquela mudança de critério, que tinha que estabelecer quem era 1, 2, 3, né, as notas, até 5 lá, isso embaralhou muito na nossa unidade a indicação que foi feita depois pela congregação. Então, acho que em outras unidades, por exemplo, ninguém fez diferença
entre... até não priorizaram, né? Todo mundo colocou lá, todo mundo em prioridade 1. Então, o sistema ficou distorcido, né? Em função de critérios diferentes adotados pelas diferentes unidades da universidade. Flávio, primeiro sobre as reposições salariais e a comparação com o salário específico das federais. Como eu disse, se você são dois momentos aí, viu, Flávio? Um deles, a gente já fez esse exercício, quer dizer, quando você compara o salário das federais e você pega o respectivo adjunto, o adjunto hoje nas federais, que eu tenho aqui em minha mão, ele recebe, que seria o equivalente ao doutor 1 nosso, ele recebe de 11.800 e depois ele vai até o nível 4, que seria 13.273. Nós temos o doutor 1 e o doutor 2, que tem uma diferença. Então, assim, se você olha para hoje o doutor 1 nosso, ele é 11.069, o da federal é 11.800. Com os 20% de reajuste salarial, que é a referência que nós estamos tomando, só com os 20%, o doutor 1 vai passar para 13.283. Ele vai superar o máximo, que é o doutor 4 das federais, em pouca coisa. Fora aquilo que eu disse, que é o reajuste dos benefícios complementares e a criação do abono. O abono, ele vem para recuperar parte daquilo que foi perdido. Você não vai conseguir recuperar tudo de uma vez, mas você traz essa recuperação parcial para além do reajuste salarial. Então, é isso. Então, assim, qual é o valor possível de abono? Vai depender muito desses outros reajustes para você poder colocar isso dentro daquilo que é do orçamento. Então, é claro que a gente está pensando, no mínimo, que isso seja equivalente a uma bolsa do CNPq. Não será como bolsa, mas seria como se fosse uma bolsa 1A do CNPq. Essa que é a ideia central. Então, isso vale para o doutor. Agora eu vou te falar dos associados. O associado 1, nas federais, recebe R$ 16.591,91 centavos. Quando a gente faz o reajuste do associado 1 nosso com os 20%, ele fica ligeiramente abaixo, ele fica 15.835, não consegue chegar naquele ainda. Com o abono, você de novo vai superar. Então, é assim, o doutor 2 e o associado 2 e o associado 3, nós vamos superar, não será da mesma ordem do aquele que é o da federal, que seria o equivalente ao 4, que é 18.441,99. Então, é assim, o reajuste de 20% coloca-nos na mesma grandeza, vamos dizer assim, das federais. O abono é que vai fazer essa correção, que é essa correção voltada, vamos dizer assim, dentro desse processo de recomposição. Aí vocês podiam pensar o seguinte, mas por que a gente não mexe exatamente no salário base? Mexer no salário base significa você mexer naquele processo que é o mais difícil, que é negociar com as 3 universidades para que você tenha uma alteração de todo o processo. Isso a gente está colocando como médio prazo, ou seja, você vai colocar dentro do nosso programa, nós estamos colocando a discussão da carreira. A discussão da carreira, que é criar mais nível na carreira, como a carreira é comum para as 3 estaduais, em fazendo a alteração da carreira, você pode aí pensar na alteração, que é a alteração do nível, que é a primeira linha do orçamento. O que nós estamos falando é para implementação rápida, e você fazer recomposição enquanto esse processo ele vai sendo discutido. Então, essa que é a ideia central. Agora, a questão da progressão. Então, eu vou precisar gastar um tempo aqui para esclarecer a todos vocês, por conta de uma série de inverdades que têm sido colocadas e têm sido politizadas na campanha, tá certo? Então, é assim. Primeiro, o processo todo, ele foi baseado em cima do projeto acadêmico. Então, todos vocês vão lembrar. O processo começou lá no departamento, quem tem departamento, quem não tem departamento nas suas comissões, foi montada uma comissão, essa comissão fez análise, esse processo ele caminhou dentro da unidade. Aí tem a primeira grande diferença. A última vez que foi feito isso, que a universidade fez esse processo de progressão, ele foi... pegar o ano aqui exato aqui para te falar. Ele aconteceu em 2013. Em 2013, o processo ele foi todinho centralizado. Você tinha equivalente ao CEAS aqui na administração central e foi todo centralizado. Causou um estresse muito grande. Todo que foi possibilitado com o avanço na resolução 7272 foi você levar isso para a unidade.
as unidades fizeram. Então, é assim, eu vou falar do inteiro e aí eu vou chegar no A1, A3, certo? Quando você olha para A1, A2 e A2, A3, quem era 2 foi para 3, ou quem era 1 foi para 2, ficou exatamente o que foi definido na unidade. Só saiu alguma coisa se a CAD, veja, todo o processo, vamos fazer algumas premissas centrais. Todo o processo, ele foi para a CAD, que é a Câmara de Atividades Acadêmicas. É um colégio de 6 pessoas. A1, A2 foi para a Câmara. Tinha algum problema técnico específico que veio da unidade? Se não tinha, todos foram promovidos. Todos. A2 e A3, tinha algum problema específico? Volta, ou foi a CAD fez a definição dela. Se não tinha, todos foram promovidos. Quando você olha para isso, a taxa, que é a taxa comparada com da de 2013, a taxa, vamos dizer assim, de aprovação, salta de 80%, que foi em 2013, e passa para 99%, que foi agora. Ou seja, não teve nenhuma questão. Aí, assim, tem a questão do A1, A3. De novo, questão do A1, A3. Então, decisão colegiada da CAD faz análise, mostra que teve a heterogeneidade no processo, marca-se várias reuniões da comissão plenária. Não teve decisão monocrática, diz assim, os A1 e A3 vão ser assim, vai ser assado. Não teve isso não existiu. O que existiu, que aí vocês todos podem ter acesso às atas, e vocês vão ver o que está escrito lá, certo? O que acontece é o seguinte, quando vem da CAD e diz assim, tem uma heterogeneidade muito grande, ele diz o seguinte, tem unidades que o docente pediu para ir para A2 e a unidade decidiu, a congregação, não foi nem departamento, a congregação decidiu colocar em A3 porque o salário está muito baixo, misturou uma coisa com a outra. Quando fez essa mistura toda, a própria CAD detectou que tinha um grande número de unidades, que eram mais de 20 unidades, em que tinha feito essa distorção como um todo. Isso foi apresentado a todos os membros da comissão plenária. São 18 pessoas. Quem são essas pessoas? Os pró-reitores, os 4 pró-reitores. Você tem a Câmara de Atividades Acadêmicas, que são professores do Conselho Universitário. O presidente da CERT, 2 representantes de estudantes. Todas essas pessoas estavam nessas reuniões. Quando traz o processo, fizemos reunião para discutir somente como ia ser o processo. Por quê? Da forma como você também acabou de dizer, todos foram orientados inicialmente para que fizesse a comissão fizesse a avaliação. Ao longo do período, a CAD criou o tal dos critérios lá, 1, 2, 3, 4 e 5, sendo os 5 se superasse em 2 níveis o que era colocado. As unidades tiveram que se reorganizar novamente, e assim o fizeram, e mandaram esse processo, tirando que na congregação eles fizeram essa alteração sem respeitar esse critério anterior, o restante veio sem problema, quem fez veio sem problema. O que aconteceu? Quando isso chega na comissão plenária, após uma série de discussões, uma colega nossa, que é membro da comissão plenária, vendo a heterogeneidade, olhando para essa heterogeneidade, ela propõe que faça aquilo que estava escrito, inclusive, nas questões frequentes lá da CAD, de que fizesse o bloqueio, que era o bloqueio naquele momento, ao invés de passar para 3 ou de olhar para 3, fazer o bloqueio e manter em A2. Bem, então, atenção. Estavam todos lá, apareceu a heterogeneidade. A hora que aparece a heterogeneidade, uma colega da comissão, que tem 18 pessoas, propõe: vamos bloquear e vamos fazer análise posterior a isso, uma vez que o cronograma tem espaço para isso. Esse bloqueio, ele foi discutido e todos, sem exceção dos 18, votaram favoravelmente. Qual que era a lógica empregada nesse processo? Como tem heterogeneidade muito grande, vamos, então, deixar para que as pessoas apresentem os seus recursos, que tem espaço, e aí é uma decisão individual da pessoa, e a comissão plenária vai olhar todos os recursos individualmente, que é o que está acontecendo, que está em processo, que nós nos desincompatibilizamos, e aí esse processo está acontecendo. Não foi definido
decisão monocrática, barrar. Não foi proposta do presidente da comissão plenária, barrar. Pelo contrário, foi uma discussão que teve pessoas que propuseram diferentes mecanismos para você lidar com essa diversidade e heterogeneidade. Lembrando que era a primeira vez que está se fazendo um processo de avaliação como esse. Então, não existiu má vontade ou qualquer processo que pudesse chegar e dizer o seguinte, ó, isso que está se fazendo errado, isso daqui está fazendo errado. Não, foi feita uma discussão, todos participaram, todos pegaram e puderam opinar e dizer claramente, essa proposta da colega que apresentou é uma solução que todos nós concordamos, então vamos pegar e votar, e foi aprovado por unanimidade para você dar o passo seguinte, para que até o final do ano todo o processo ele pudesse ser concluído. Na expectativa, já sabendo que todos iam apresentar recurso, que era natural. Então, é assim, não tem essa questão de que manipulou daqui ou manipulou dali. Há outro ponto que para não me estender demais. Dentro daquilo que veio das unidades, veio uma série de sugestões. Essas sugestões, elas só vão ser implementadas posterior ao processo de avaliação. Enquanto não terminar o processo de avaliação, o processo não vai adiante. Então, assim, não tem dificuldade, que é a dificuldade de você dizer, olha, criou barreira de... Não, o processo ele foi um processo feito em construção pela primeira vez, baseado na resolução, e ele veio para a comissão plenária, da mesma forma como acontece com qualquer outra, de uma comissão que já é um colégio para uma outra decisão que já é um outro colégio. São todas decisões em que você tem, quando você somos dois, nós estamos falando de 24 pessoas. E entre essas 24 pessoas estão os pró-reitores, que fazem parte da comissão plenária. Então, só para deixar bastante claro que, assim, o processo está sendo feito por colegas nossos. Esse processo, na campanha, eles emitiram um comunicado para dando prazo, porque as pessoas estavam querendo, falando que não ia acabar, então a comissão se sentiu, imagino que frustrada com relação ao trabalho e resolveu dizer quando qual é o cronograma deles, mas de maneira nenhuma as decisões elas foram tomadas monocraticamente. E só para fechar, Flávio, que esse é um ponto que é um ponto central, né? Além de você ter esse bloqueio, que é um bloqueio que aconteceu internamente por sugestão de uma pessoa, você tem, quando você olha para análise entre o que é 2013 e agora, a quantidade vamos dizer assim, de progressão, quando você olha para o corpo docente que cabe nesse processo de análise, você tem 50% dos nossos professores que progrediram, porque nós somos em 5.250. Nós temos ao redor de 1.200 professores titulares, sobram 4.000, um pouco mais, pouco menos. Se 2.034, você tem quase 50% dos professores que foram promovidos. E outros, que são os 623 que estão em análise, podem ser promovidos para o outro nível ainda. E assim eu espero que a comissão conclua o trabalho dentro do cronograma deles. Então, se tiver mais alguma questão específica sobre isso, eu teria o maior prazer em explicar, para deixar bastante claro que não teve interferência nesse processo. Diga, Flávio, você está com a mão levantada ainda? Então, aqui, por exemplo, não, eu acho que não é questão nós não estamos considerando aí, eu não estou considerando essa questão da decisão monocrática. O que deixa um pouco a gente preocupado quais serão os critérios, ou quais são os critérios que vão ser adotados agora por esse grupo que está analisando os recursos. Eu até fiz uma pergunta semelhante para outra chapa, e uma das perguntas foi: por que não seguir agora o programa acadêmico de cada unidade? Então, por exemplo, essa é a minha sugestão. Se pega lá o programa acadêmico da EEL, certo? Ou da FAO, né? E aí pega os docentes daquela unidade e olha se eles se enquadram nos critérios qualitativos e quantitativos
adotados pela unidade. E aí nós vamos dar soberania à unidade. Essa É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Porque se a gente entrar naquela seara das notas da classificação de 1 a 5, por exemplo, na nossa unidade nós vamos ter problema. Eu participei de todo o processo de avaliação, eu era chefe do departamento de biotecnologia aqui. E quando foi feito um estudo, pegando as pontuações individuais de cada categoria, doutores e associados, e se tentou fazer lá umas gaussianas, um estudo estatístico, que ficou totalmente furado. Por que ficou furado? Porque não tinha dados suficientes para poder fazer esse estudo estatístico. Então, para nós que tínhamos um projeto acadêmico limpo, né, isso acabou turvando o processo como um todo. Então, essa amarra, né, que foi feita para tentar consertar a mudança, né, sugerida por vocês, pela comissão, acabou criando distorções na nossa unidade. Eu acredito que isso tenha ocorrido também em outras unidades. Então, essa é a minha sugestão, né? Que se pegue os docentes de cada unidade e se compare o que eles apresentam no recurso com o projeto acadêmico de cada uma delas. Isso seria... Mas é isso que vai acontecer, Flávio. Antes de sair licenciado, tivemos uma reunião e nessa reunião ficou primeiro estabelecido algumas coisas. Primeiro, o recurso é um recurso individual que as pessoas... Ele tem que ter uma resposta também individual e ela é baseada naquele que são os documentos que estão no Avaldoc, que significa dizer o projeto acadêmico do departamento, o projeto acadêmico da unidade e a avaliação que foi feita pela comissão. É nisso que a comissão tem que estar trabalhando e é nisso que eles vão seguir trabalhando. E essa é a resposta que deve acontecer para todos. Não terá critério diferente relacionado a isso. É só daquilo que já foi feito, é análise de recurso mesmo. Isso da comissão, os critérios da comissão maior, não da comissão... Não, a comissão plenária ela está fazendo análise dos documentos, que são os documentos que tem a ver com aquilo que você fez na unidade. É só análise dos documentos que está sendo feito. O projeto acadêmico do docente da unidade e do departamento, certo? Ou seja, é dentro disso que será feita a análise do recurso. Não será criado um novo critério, não terá nada de novo critério. Tá bem. Vamos esperar o resultado, então, né? Porque, é claro, né, a gente sempre busca que os processos sejam justos, e eu acho que é da parte de vocês também, né? Claro, sem dúvida. Todos da USP, né? Não temos... sem dúvida nenhuma. Diferente. Professor Flávio, eu só vou complementar um pouco o que o Hernandes falou, eu acho que já falou muito bem, e espero que todos estejam sendo esclarecidos com isso. Reforçando que as atas estão disponíveis, aqueles que quiserem maior esclarecimento estão lá, quem, como falou e como falou, né? Porque eu acho que isso criou uma grande distorção naquilo que aconteceu, e sem dúvida alguma o Hernandes foi o que pagou o preço, porque ele, sendo presidente da comissão, né, de uma comissão de 18 pessoas, acabou como presidente levando a conta, porque veio esse momento, como nós dissemos, nós estamos com arroxo salarial. E foi, sim, essa uma oportunidade imediata, digamos assim, de ter um respiro, digamos, né? E eu acredito que nós entendemos, eu fiz a avaliação do meu departamento, alguns da minha unidade, e vejo o esforço de todos nós, de vocês, de todos nós, porque nós estamos trabalhando para caramba. Na pandemia, muito mais, não é? E claro que a gente não quer desvalorizar o trabalho daqueles trabalhos, mas a gente sabe que exatamente quem trabalha, a comunidade sabe quem trabalha, né? Então, a gente entende até a ansiedade nesse sentido, mas eu fico muito feliz da oportunidade que nós estamos tendo hoje, de uma maneira muito direta, objetiva, de esclarecer para vocês a verdade, tá? Então, infelizmente, isso veio no momento de eleição reitoral, né? Está cortando o som, Cidinho. Fico satisfeita nesse momento, a evolução que
dedica à extensão. E esse projeto acadêmico, vocês puderam... E nesse projeto acadêmico, vocês gostariam de ser avaliados nesse momento. Cidinha, sua internet está muito ruim. Então, Não dá para ouvir. Melhorou, Hernandes? Não, tá cortando quando você fala. Então, só para ver se você consegue dar uma acertada aí. Ouviu muito pouco do que você falou. Mas eu vou passar para o próximo que estava escrito, que é o professor Sérgio Paulo Campana, depois o Elias Salomão. Bem? Obrigado, Flávio, pela pergunta. Campana, o microfone, por favor. Obrigado, Hernandes. Bom dia a todos. Bom dia, Cidinha, colegas da USP. Eu queria começar dando um testemunho, né? Eu participei do primeiro processo de progressão horizontal nos anos 2013 e foi bastante complicado. O Hernandes está sendo bastante parcimonioso ao dizer que foi centralizado. Parte dos problemas que acontecem hoje no processo de progressão horizontal aconteceu nas unidades, viu, Flávio? Continua acontecendo. Vamos dizer o seguinte, que esse é apenas o segundo processo de progressão horizontal na carreira docente que a Universidade de São Paulo realiza. E realizou nessa situação de pandemia e de crise econômica, a despeito de haver, inclusive, uma legislação que impediu a Unesp e a Unicamp de ousar fazer o processo. Eu acho que o que disse o Hernandes, e principalmente no final a Cidinha, é muito importante. É injusto colocar a responsabilidade do processo que está em andamento, como esclareceu o professor Hernandes, sobre uma pessoa. Nós somos a USP, não é caracterizada, não é tipicamente caracterizada por nenhum tipo de decisão monocrática. É tudo colegiado, é tudo em comissões, e todos nós estamos, eu, no meu caso, careca de saber como isso funciona depois de 40 anos na carreira docente. E, assim, tendo São Carlos como casa, eu tive o privilégio de conviver com colegas da UFSCar durante esses 40 anos. Em nenhum momento, até que a minha memória não me traia, eu me lembre de alguma situação em que o salário do docente da Universidade de São Paulo esteve e se manteve superior ao equivalente na UFSCar. Então, eu saúdo, com muita alegria a preocupação da chapa Somos Todos USP em repor as perdas salariais, inclusive com a questão de abono e dos benefícios complementares, que tem um impacto imediato, especialmente naqueles que estão iniciando a carreira. Então, eu confio na gestão que participou até há pouco o professor Hernandes e a professora Cidinha, que não fizeram a gestão sozinha da Universidade de São Paulo, e muito importante para nós, docentes e membros da comunidade universitária, olhar para a trajetória do Hernandes e da Cidinha e reconhecer a responsabilidade e a competência com que vem fazendo a gestão universitária. O Hernandes como pró-reitor de graduação por 4 anos, vice-reitor, a Cidinha, diretora da FOB, diretora do Centrinho, agora pró-reitora de Cultura e Extensão. Tudo isso mostra e me dá muita segurança sobre a capacidade que a chapa Somos Todos USP tem para gerir a universidade. É um programa de gestão honesto, transparente e com propostas absolutamente viáveis, porque calcadas na experiência desses dois gestores. Eu também acho muito importante a proposta de reestruturação, de discutir a reestruturação da carreira docente, como também é necessário fazer na carreira do servidor não docente. E a pergunta que eu teria na direção da progressão horizontal, da progressão, da reestruturação da carreira, é se ela pode ser feita
a revelia, vamos dizer assim, da carreira vigente na Unesp e na Unicamp. Né? Eu queria ser esclarecido se a USP pode ter uma carreira docente própria e diferenciada de Unesp e de Unicamp, e até que ponto isso pode ser feito. E, para finalizar, eu queria destacar o preparo da professora Maria Aparecida para a futura gestão de vice-reitora, enquanto responsável por gestão administrativa e financeira. Ela tem o que mostrar, tem uma trajetória que nos dá garantia que é capaz de tocar essa tarefa com maestria. Muito obrigado. Obrigado, Campana. Respondendo bem rapidamente, a carreira docente das 3 universidades estaduais paulistas, ela é única. A discussão, acontece quando acontece nas 3 e ela acontece no PROESP. Então, nós estamos propondo fazer a discussão com as 3, da mesma maneira que, na verdade, a Unicamp já internamente, na administração, já se colocou à disposição, mesmo antes de discutir a carreira, e só estava esperando o resultado da eleição na Universidade de São Paulo para que o PROESP possa dar início à discussão. Então, independente de quem seja o reitor, essa discussão ela deve acontecer no PROESP. Bem, diga, Elias, por favor. Bom dia a todos, obrigado. Eu queria fazer um comentário a respeito do que foi dito sobre o que aconteceu no colegiado da CP, da CPA. Assim, eu até compreendo, é uma decisão colegiada, porém eu não concordo completamente com os argumentos do professor Sérgio, porque, né, passa a ser muito fácil nos eximirmos de responsabilidades dessa forma, né? Se é verdade que tudo é decidido no colegiado, de forma democrática na USP, porque não é verdade, até porque a representatividade dos colegiados não é lá essas grandes coisas, né, na universidade, assim, nós não precisaríamos de um reitor, mas não é verdade. O reitor pauta, o reitor ele impõe a sua forma de discutir no CO. Todos nós participamos de colegiados aqui na universidade, e a gente sabe a importância que tem do presidente dos colegiados na condução dos trabalhos. Né? Então, a gente não pode dizer, olha, eu conheço o histórico do professor Hernandes, fez muitas coisas boas. Aí, quando uma das coisas que deu notoriamente errado, a gente coloca sob a responsabilidade do colegiado. Eu, sim, sentiria muito mais confiança se o professor Hernandes reconhecesse alguns erros, talvez reconhecesse até, porque não é possível que não tenha responsabilidade sobre nenhum dos erros que ocorreu nessa progressão horizontal, né? Assim, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Esse, assim, ele maltratou muita gente na universidade, né? Que foi a ordenação de uma progressão horizontal. Isso, para mim, é um erro, um erro fundamental, é um erro que está ali na base do que seria a definição de uma progressão horizontal, né? Que parece muito mais com o que foi descrito na última fala do professor Hernandes, que vamos comparar o que foi feito por cada um com o projeto acadêmico da unidade, né? Isso é uma coisa. Agora, vamos ordenar os docentes? Isso foi uma coisa feita com uma total desconsideração das pessoas, né? Não foi levado em consideração o custo, né? Eu passei muito mal com isso aí, né? Muitas outras pessoas também. Isso foi avisado. A Faculdade de Saúde Pública escreveu, através de sua congregação, uma nota. A Faculdade de Psicologia, se não me engano. O ICMC, nós não somos especialistas em saúde, mas nós escrevemos também, nossa congregação também emitiu uma nota alertando sobre os riscos dessa ordenação, que no final tornou-se totalmente desnecessária. Né? Então, isso é uma coisa que precisa, é um erro que precisa ser assumido. Sem isso, que confiança que eu tenho? As pessoas erram, todo mundo erra, eu erro um monte. Agora, sabe, fingir que não houve o erro, ou tentar se eximir da responsabilidade de jogar para cima do colegiado totalmente, eu acho que não é conveniente. Certo? Outra coisa que me preocupa um pouco, professor, eu tenho uma preocupação bastante grande com a reposição salarial no começo da carreira, né? Reconstruir a atratividade no começo da carreira, isso é um tópico recorrente no nosso grupo, que o senhor já conhece, mas eu não vou tocar nesse assunto aqui, porque eu acho que essa consciência está sendo criada, né? A minha pergunta aqui é uma coisa meio que técnica, porque esse recurso, agora, na progressão
horizontal que vai ser julgado agora até 17 de dezembro, o prazo ele virou uma parte da rotina do processo. Agora, ninguém tem como ter subido para A3 sem ter participado sem ter feito esse recurso. Ou seja, esse recurso não é mais um recurso, ele passou a ser uma etapa do processo para todo e absolutamente qualquer docente que queira progredir para A3. Então, se agora houver um erro, por exemplo, dessa comissão reduzida de 18 pessoas, que está avaliando 630 processos, se não me engano, né? Ou seja, num prazo reduzido, o docente não tem como recorrer. Ele simplesmente ficou preso ali num beco sem saída. Também foi meio kafkiano em diversos aspectos esse processo. E eram esses meus comentários. Obrigado pelo espaço, professor. Obrigado, Elias. Bom, vamos... Primeiro é o seguinte, todos os presidentes de comissão têm suas responsabilidades e eu não eximo da minha de maneira alguma. De maneira alguma, muito pelo contrário. Como você muito bem escreveu, acho que não tem... Todos, não importa qual é a comissão. Presidente de comissão é presidente de comissão com as suas responsabilidades. Tanto que eu nunca disse o contrário desse processo. O que eu estava colocando é que como é que foi o processo como um todo. Então, agora, o presidente da comissão sou eu que marquei as reuniões, dentro das reuniões eu que conduzi as reuniões, e nós fizemos uma discussão e uma votação, eu também votei. Então, estamos bem claro com relação a isso, as obrigações, né, de todos nós. Sobre a questão do processo agora, Luiz, sobre a questão da ordenação, de como foi o processo, de como ele começou e como ele foi. Vamos lembrar que o processo começou bem antes da pandemia, né? Ele tinha uma lógica que foi colocada, a ordenação ela apareceu naquele momento lá, não foi, vamos dizer assim, teve vários erros ao longo do processo, eu não tenho dificuldade, já disse isso em outros momentos. Um deles foi misturar a parte financeira com o processo de avaliação. A questão da ordenação tinha a ver, naquele momento, com a quantidade de recursos disponíveis para que se fosse feito. Depois, muitas unidades, como você mesmo relatou, apresentaram várias sugestões e falando, isso não dá certo, isso não funciona. A própria comissão, aí a CAD, e aí trouxe esse processo para dentro para se discutir, e aí se discutiu. Não, isso não há necessidade, porque o processo como um todo, e mais os recursos que tem agora, acomoda isso, e aí não precisaria. Então, é daqueles processos em que você fez pela primeira vez, tem uma série de ajustes que é necessário ser feito, não vejo dificuldade nenhuma de que isso possa ser feito, e que o processo de A1 e A3, da próxima vez que será feito, porque, veja, a resolução que trata sobre isso, ela trata a avaliação é quinquenal, e ela continuará dessa forma. E a progressão horizontal, ela caminha nesse sentido. Então, o que acontece? Quem fez a avaliação agora, a próxima avaliação vai ser daqui a 5 anos, porque você tem que aguardar o período para que as pessoas possam respeitar o quinquênio. Como vai ser feito o processo a partir de 2022? Você pode fazer por faixas, por etapas, e associado a isso a questão da progressão, ou seja, os erros cometidos agora não significa que o processo todo foi ruim. Eu acho que trouxe desgaste, trouxe estresse, trouxe uma série de situações, mas também trouxe uma série de situações que são positivas. Eu acho que a gente pode ficar olhando e discutindo quanto que foi negativo e quanto que foi positivo. O importante é que conseguimos avançar, vamos terminar o processo e esse processo ele vai seguir. No próximo etapa, a questão eu espero, e assim, espero como docente dessa universidade, tá certo? Que o processo siga da mesma maneira que aconteceu doutor 1 para doutor 2, A1 para 2, A2 para 3. Que mesmo de A1 para 3, o processo ele aconteça, já se aprendeu, já vai se saber se fazer muito melhor o edital, vai se poder definir, e todo o processo aconteça dentro daquilo que é o centro, vamos dizer assim, aquilo que é o mais central dentro desse processo de avaliação, é que ela aconteça nas unidades, com base nos projetos acadêmicos, e não tenha outro tipo de interferência como aconteceu nesses casos. Então, assim, não vejo nenhuma dificuldade para que a gente possa aperfeiçoar todo o processo e seguir com ele de maneira que a gente possa cada vez mais ganhar espaço e aprendizado com o processo de avaliação. É isso, Elias. Obrigado aí pelas suas colocações. Aí a gente já tinha conversado em outro momento.
Muito bem, eu não estou aqui na minha... Deixa eu passar a tela aqui, não tem ninguém com a mão levantada. Mais alguém? Aqui, deixa eu ver. Mais alguém? Algum questionamento? Tem várias perguntas no chat, Hernandes, que eu tô caindo e bom. voltando. Eu vou olhar aqui para a gente poder responder. Só. Tá. Aqui tem... O Alcindo dos Santos está perguntando qual foram as positivas. O fato de ter promovido 2.054 professores, Alcindo, é um processo, é uma questão positiva. O fato de ter aprendido a fazer e reconhecer os erros também é uma questão positiva. Quer dizer, não podemos imaginar que você faz 2.054, a maior progressão feita desde 2013, e você imaginar que, por conta de problemas que apareceram e que surgiram, você dizer que não tenha nada de positivo. Eu acho que assim, é extremamente positivo quando você compara, especialmente com 2013, em que o número de progressão ele foi menor. Quer dizer, o fato de ter erro não significa que o processo foi ruim, certo? Deixa eu só complementar. Desculpa, só para aproveitar a fala que o professor comentou, algo que eu comentei aqui, eu tenho que reiterar o que foi dito antes com relação a essa questão de ter sido imputada a nós a responsabilidade de entrar com recurso para aquilo que estava previsto no edital. Era previsto que se pudesse concorrer de A1 para A3. E quando se imputa essa responsabilidade de indicação das unidades, que passaram por duas instâncias, no meu caso, de departamento e depois de congregação, e nenhuma das coisas que foram indicadas pelo departamento de congregação foram ouvidos no processo de encaminhamento que foi feito, e dentro de uma instituição do tamanho, envergadura e qualidade da USP, perceber, através do resultado que foi apresentado pela comissão, de que não houve ninguém qualificado o suficiente para passar de A1 para A3, é no mínimo chocante. Então, errar desse jeito, professor, com o processo, com mudanças de regras no meio do caminho, não apresentação de respostas a vários dos questionamentos feitos durante o procedimento, na minha opinião, é desrespeitoso. Eu acho que a instituição faltou muito com respeito com aquilo que deveria ser considerado de mais valioso que a instituição tem, que é o seu quadro pessoal. Eu acho que tem faltado, sim, um bocado de respeito nesse processo. Deixar também a avaliação feita de forma criteriosa, agora, nos recursos, num tempo tão longo, ter sido antecipado, ter sido corrido com esse processo para fazer a avaliação num prazo, entre aspas, recorde, e que estava previsto para ser concluído o ano que vem, mas fizeram de forma antecipada, na minha opinião, foi mal feito. Se tivesse sido feita a avaliação individual desde o começo, como deveria ter sido feito, eu acho que a gente teria recebido, todos teríamos tido um resultado muito melhor. Não precisaria punir pelas distorções impostas por algumas unidades. Eu tenho certeza absoluta que na minha unidade, muito do que foi apresentado, tem gente muito qualificada para passar de A1 para A3 e provavelmente teria condições de ser até de nível superior. Mas, por conta de problemas de algumas unidades, puniram todos os demais. Eu acho que isso foi muito desrespeitoso. Eu apresentar um recurso, pedindo no recurso para que olhassem o relatório que eu apresentei originalmente, foi um descaso comigo. Bom, eu como presidente do conselho, eu posso te dizer que não foi essa a colega, quando apresentou a sugestão para não ter que devolver o processo ou segmentar o processo, nós da comissão entendemos, e eu como presidente entendi, que não causaríamos esse desrespeito. Em nome da comissão, eu peço que você entenda que eu concordo, se você entende que foi desrespeitoso, eu respeito a sua opinião, mas também estou reafirmando aqui publicamente que não foi essa a intenção da comissão como um todo. Então, me desculpe aí se essa nome da comissão, se essa mensagem ela ficou tão clara assim para todos vocês. Eu só pergunto para o senhor, como que o senhor se sentiria numa situação como os docentes que foram submetidos a essa condição?
O senhor, assim, tem um nível de dedicação à instituição que é ferrenho, produtividade alta, conforme o colega falou, o plano acadêmico da minha unidade impõe uma série de produções de altíssima exigência. A gente se dedica muito à carreira. Nós vimos sendo achacados com um arroz salarial muito grande, uma falta de respeito dentro do ambiente da sociedade que a gente está vivendo ultimamente. A gente está passando por uma crise de moral e de valorização da pesquisa, do ensino, da cultura, e a gente, dentro de uma instituição que tem isso como seu principal objetivo, como sua principal ferramenta, também por nossos pares somos desrespeitados desse jeito. Então, assim, é uma situação muito, muito constrangedora. Eu me sinto envergonhado e eu estou extremamente desmotivado dentro da casa, e falo por muitos membros da categoria, o senhor sabe muito bem disso. Os associados e muitas pessoas que não são associadas dentro da instituição estão se sentindo extremamente desmotivados, porque houve um processo muito desgastante durante todo esse percurso que a gente percorreu agora com essa questão da progressão horizontal. Isso foi, na minha opinião, a gota d'água só, sabe? Vem acontecendo coisas de forma sistemática que nos coloca numa situação muito humilhante. Isso, para mim, foi a gota d'água. Certo, sim. Vou passar... Thaís, por favor. Olá, bom dia, desculpem, eu entrei atrasada, eu estava em trânsito, mas eu vim escutando, estava sem a câmera, então bom dia a todos, obrigada por essa reunião. Continuando nesse assunto, eu tenho uma pergunta, e eu acho que eu vou usar um pouquinho do que aconteceu na minha unidade, aqui na Exalc, para fazer a minha pergunta. Então, eu acho que, na minha visão, o processo todo foi bastante complicado. Aqui na Exalc, a gente tem um indicador de desempenho dos docentes que contempla os vários eixos que foram contemplados na progressão, alinhados ao projeto acadêmico da unidade e dos departamentos. Então, entram as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão, e é um indicador que a Exalc vem usando nos últimos anos para várias, na verdade, para várias ações, né, para várias decisões. Distribuição de, claro, os docentes, de vagas de titular, e é um indicador que, na verdade, ele permite a inclusão dessa diversidade que a gente tem entre os docentes. Mesmo assim, houve vários problemas durante o processo, desde o início, no departamento. Então, vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma dedicação que tem sido bastante expressiva nos últimos anos em gestão e ensino, principalmente ensino de graduação, que a gente sabe que toma muito tempo. A comissão do meu departamento ignorou esses indicadores e focou apenas em publicação para fazer essa pontuação ou esse ordenamento, né? E, no final, a congregação teve um trabalho, assim, muito difícil em tentar conciliar os relatórios das comissões dos 12 departamentos da Exalc para que fosse atendida o mínimo de diversidade nesse encaminhamento que foi o da unidade. Então, assim, usando o meu exemplo, eu me sentiria contemplada pela congregação, não tanto pelo departamento, e depois novamente descontemplada pela CPA, que agora eu entendi muito bem como é que foi. A minha pergunta, professor Hernandes e Cidinha, é o seguinte: nesse aprendizado, como que a gente poderia avançar para realmente conseguir incluir essa diversidade de atividades, de atuações que nós temos na USP? É muito difícil padronizar, eu entendo que a gente tem que contemplar todos, e eu sei que é um processo difícil. Então, nesse aprendizado, o que poderia ser incorporado nessas avaliações do futuro, principalmente pensando no plano de ações, porque cada vez que eu leio propostas de gestão, me arrepia quando eu vejo a palavra estimular. Vamos estimular o ensino, vamos estimular isso, aquilo. Eu falei, gente, o que é isso? Estimular é dar um cutucar ali? Porque, para mim, isso representa, assim, boas intenções, mas nada de prático, porque se a gente não vê ações concretas, é muito complicado, né, avaliar as propostas. E só fazendo um elogio quanto a isso, eu acho que o plano está bem sólido, né, esse plano de gestão
me estimulou bastante a leitura desse plano. Mas, assim, pensando no futuro, nesse âmbito da progressão, da avaliação das carreiras e da inclusão da diversidade de atuações de nós, professores, o que de concreto pode ser feito, professor? Obrigado, Thaís. Bem, ainda dentro da questão da avaliação, que é o que você coloca, é assim, o aprendizado, ele mostrou claramente que o processo descentralizado e focado na unidade, ele é o ideal, ele é o melhor. Esse é um dos pontos que ele é extremamente positivo na minha avaliação. Porque dentro da unidade você tem as condições, independente no caso específico da Exalc, que você disse que tem uma matriz aí para se fazer a pontuação, dentro da unidade é que você trabalhou para o desenvolvimento, você participou para o desenvolvimento do processo, que é do processo, o projeto acadêmico do departamento, do projeto acadêmico da unidade, se você está envolvido diretamente com a comunidade, ou seja, é onde você tem as interações, que elas são mais próximas, e que todos acabam tendo uma visão mais clara, inclusive, do desempenho de que cada um tem ao longo desse processo. Então, é assim, eu entendo que o fundamental é não se perder a lógica, que foi a lógica de que a avaliação ela é descentralizada, ela tem que acontecer, e eu espero que assim aconteça, de maneira que você não tenha nenhuma interferência, que é uma interferência administrativa central, como aconteceu agora, que a gente estava discutindo aqui, e a fala do Alcindo e do Elis foi exatamente nesse sentido. Então, é assim, esse eu acho que é o ponto central. Para isso, a orientação, a forma como isso tem que aparecer para as unidades nas avaliações futuras tem que ser muito clara. Então, esse aprendizado, ele vai, quando chegar para o novo edital, como vai aparecer para as unidades, ele tem que estar muito claro para que o processo, de fato, se encerre na própria unidade e você só faça a implementação, como aconteceu com as outras carreiras. A outra tem a ver com a questão da valorização das diferentes atividades fins. De novo, a solução disso ela é descentralizada. O processo é que você precisa fazer com que os projetos acadêmicos e as avaliações dentro das unidades, elas aconteçam e você respeite esse que é o seu projeto acadêmico. O meu projeto acadêmico, que está para processo de avaliação, ele está focado na extensão, certo? Que é a atividade que eu coloco dentro das atividades fins, com que eu tenho realizado e continuo realizando, além das outras atividades. Mas a questão central não é trazer isso para a administração central. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o contrário, é você fazer com que o projeto acadêmico institucional de cada unidade ele seja cada vez mais aperfeiçoado, de maneira que você possa continuar avançando dentro desse processo. E aí existe a necessidade de uma cultura, criar-se a cultura de projetos acadêmicos, em que cada docente nosso estabelece qual é a principal atividade fim, ele possa, de fato, ser avaliado e valorizado naquilo que ele quer fazer naquele período, porque depois ele pode trocar. Eu não era... Se tivéssemos a cultura de projeto acadêmico de muito tempo, o meu projeto acadêmico do início não era voltado para as atividades de extensão, que é que eu tenho colocado agora. Tendo que isso é a parte essencial, e dentro desse aprendizado, eu entendo que a gente possa seguir avançando nesse caminho, certo? Eu acho que esse que é o principal aí, o seu questionamento que é mais amplo. Tá bem, Thaís? Posso complementar, Hernandes? Claro, sim. Eu quero pedir desculpas, eu estou sem a imagem, porque minha internet está instável, mas eu peguei um pouco da fala do Elias, do Alcides, e vou colocar algumas coisas aí. É claro que ninguém está se eximindo de responsabilidade ou até mesmo de erros. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erros, não é? Mas eu vou lembrar que eu passei por muitos processos de avaliação sem um norte certo. O norte vinha dos órgãos centrais, não era das unidades. Então, nós tivemos aí a oportunidade de ter um projeto acadêmico da unidade para que nós pudéssemos, sim, ter um norte para poder avaliar os nossos docentes nas unidades, como vocês bem colocaram. No entanto, isso não foi detectado pela plenária, isso foi detectado pela CAD. Algumas unidades, como já foi colocado aqui, né? Docentes pediram para ir para A2, passaram
o docente para 3. E como eu disse também, vocês sabem disso, e eu tenho certeza que nós estamos aqui num grupo de entrega, de compromisso, e entendo aí por isso a frustração de muitos, né? Quem trabalha e quem não trabalha na unidade. Né? Então, a CADE detectou que havia uma heterogeneidade na interpretação, tanto das congregações, como de alguns departamentos, tanto para mais como para menos, e por uma indicação, como a gente já falou, de um membro da comissão plenária, que é da CADE, né? Achou que não seria justo acatar imediatamente os A1 para 3. Outro ponto, é a primeira vez que há uma possibilidade real de se passar de A1 para A3. Em nenhuma outra ocasião anterior a essa avaliação, isso foi possível. E eu tenho convicção, porque são poucos colegas hoje fazendo avaliação dos que entraram com recurso, acho que foi um desgaste, sim. Nossa, eu achei que já estava garantido e agora vou ter que entrar com recurso, não é? Ninguém gosta disso, em nenhuma circunstância. Às vezes nós somos obrigados a fazer isso, inclusive, quando submetemos trabalhos nas agências de editais de agências, em editais, enfim. Não é? Mas eu creio que isso foi um aprendizado e que nós vamos evoluir, como a Hernandes acabou de falar. E que aqueles que realmente, e vai ser considerado, como o Flávio colocou aí, o professor Flávio, né, da EEL, o projeto acadêmico da unidade. E se vocês estiverem dentro do projeto acadêmico da unidade, vocês vão passar. Houve um desgaste? Houve, mas vamos olhar para frente. Não é? Eu acho importante, a gente está... a avaliação sempre é complexa, em todos os níveis, não é? E eu quero dizer que, assim como vocês, nós estamos também ansiosos para que isso caminhe, para que esse mal-estar se desfaça, mas volto a dizer, eu acredito muito naquilo que a gente está trabalhando, está fazendo, não é? E claro que nós vamos ter os nossos acertos, nossos erros, mas eu tenho certeza que nessa avaliação que está sendo feita das carreiras, não é? Aqueles que realmente estão dentro do que foi avaliado como A1 para A3 irão passar. Então, eu entendo a frustração de alguns, né? Muitos, mas o processo está sendo aperfeiçoado e tenho certeza que nós vamos alcançar os objetivos que nós queremos na carreira. A Maria do Carmo está perguntando que não entendeu, porque eu falei de A1 para 3, porque antigamente você podia pular um nível só, Maria do Carmo. E nessa foi considerado com um caráter de excepcionalidade você passar 2. E isso está sendo avaliado agora pela comissão plenária. Eu gostaria de me manifestar. Eu não sei se tem alguma lista de inscrição, como é que isso está funcionando, não sei se é a minha vez. É Rafael. Rafael, pode falar. O meu nome é Rafael Liberatori Júnior, eu trabalho na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e na Faculdade de Odontologia de Bauru, no curso de Medicina. Eu acho que a discussão aqui está muito focada na progressão horizontal e está claro para todo mundo, acho que inclusive para os membros da comissão, que isso não evoluiu da forma como se pretendia e da forma como a comunidade gostaria. Mas eu acho que essa reunião não é só para ficar discutindo a progressão horizontal que já passou, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiz na reunião com a outra chapa e gostaria de que publicamente vocês, por favor, colocassem qual é a previsão ou qual é o planejamento que, se vocês forem eleitos e o restante da comunidade concordar, vocês gostariam de implementar no sentido de melhorar a remuneração dos docentes e dos técnicos administrativos de uma forma geral. No meu entender, isso é um ponto crucial
na vida de todos nós. A remuneração está aquém do que todos nós gostaríamos e do que muitos de nós precisam. Eu já escutei e já vi trocas de e-mails com várias propostas do tipo, vamos esperar o pessoal que aposentar. Bom, eu queria saber de vocês, e eu estou fazendo essa pergunta para vocês, da mesma forma que eu fiz para outra chapa, para que a gente, inclusive, tenha a oportunidade de discutir outros pontos que não só a progressão horizontal. Eu agradeço a oportunidade de falar. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Flávio, por favor, você estava com a mão levantada, eu não vi. Bom, eu parto do seguinte pressuposto. A gente não está aqui para buscar culpados, tá? E eu acho que, para não se cometer injustiças, esperar mais 5 anos e prejudicar salarialmente algum professor, nós deveríamos mesmo, ou a comissão que está analisando os recursos, ela deveria mesmo se basear no projeto acadêmico da unidade. Tá? Essa seria a solução, porque se o docente atende os critérios acadêmicos da unidade, né, nós estamos resolvidos. Quer dizer, essa coisa, como o senhor disse, na próxima ficaria restrito só as unidades e os órgãos centrais homologariam. Se a gente for fazer isso no futuro e não fizer agora, se a gente não reforçar o projeto acadêmico, né, nós estamos desprestigiando o trabalho que foi feito. O projeto acadêmico nosso aqui, ele foi instituído e foi elaborado na gestão do professor Renato Jardim. E nós discutimos exaustivamente na instituição. Passou em todos os conselhos departamentais, passou em todas as presidências de comissão, passou na congregação, passou na CTA, e aí nós tivemos a elaboração de um projeto acadêmico sólido, objetivo, sem subjetivismos, que foi marcante, né, para nós. Então, o respeito ao projeto acadêmico resolveria todos os problemas, e nós não ficaríamos aí buscando culpados, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que ir para esse lado, um lado pragmático, não é? Então, eu acho que, espero que essa minha sugestão, que eu estou reforçando aqui, seja representativa de um grande número de professores associados. Na nossa unidade, olha, eu acho que praticamente o corporativismo... Oi, professor, bom dia. Oi, João, tudo bem aí? Ele foi cancelado... Beleza, professor. Ô, Thomas... pelos critérios que nós estabelecemos. Isso foi muito importante. E ele, de certa forma, foi desrespeitado quando chegou lá na CAD, né? Então, a minha reivindicação é essa, que se volte ao projeto acadêmico das unidades. Quem alcançou, alcançou. Quem não alcançou, fica para a próxima. Aí nós não criaríamos injustiças. Flávio. Rafael, obrigado aí pela questão. O planejamento, Rafael, a gente fazer o planejamento para melhorar a remuneração, quer dizer, você tem um momento que é o momento que você faz agora, né, que é esse que você coloca ele de maneira clara. A partir daí, você tem a recomposição dos salários, ela vai passar por uma discussão logo no começo do ano, que é quando a universidade estabelece o seu plano plurianual, que é para o próximo quadriênio. Então, assim, hoje, falar de que a gente vai adotar algum critério de que vai fazer para você ir aumentando a remuneração básica de qualquer que seja dos servidores da Universidade de São Paulo, não seria adequado eu fazer, porque não estaria faltando com aquilo que é essencial, quer dizer, o que tem sido feito até agora, então seria uma inverdade que eu estaria falando. O planejamento, a ideia é que nós possamos não só recompor os salários agora, que seria aquilo que já foi colocado, estar à altura dos outros colegas das outras universidades, mas sempre
foi o nosso salário maior do que as demais. E aí, esse planejamento de dizer, olha, o próximo quadriênio, quem vai tocar isso é a Comissão de Orçamento e Patrimônio, ela vai estabelecer nesse quadriênio qual é a possibilidade, em função dos indicadores econômicos, de quanto que você vai poder, vamos dizer assim, comprometer com a folha de pagamento. Que tem um ponto que é um ponto básico desse processo, é que a forma, nós temos que nos manter dentro dos 100% do que nós chegamos no orçamento, tá certo? Você pode ter ações, que são ações como agora, que a gente vai usar do recurso que a universidade tem para você fazer a criação do abono, que vai naturalmente ser de longo prazo, não é de um mês nem de um ano, mas você tem que garantir que você vai estar dentro dos 85% do comprometimento com a folha de pagamento, para que você possa fazer as demais atividades. Então, é assim, você ter uma flutuação perto de 85% é bastante razoável, mas a universidade, ela a fazer o seu plano plurianual e fazer o planejamento desse processo a longo prazo. Então, o novo quadriênio, que é o que aparece do planejamento plurianual, ele vai contemplar não só a contratação dos professores, dos que a gente já está colocando, mas também do processo de alteração salarial que está à frente. Então, assim, não dá para dizer, olha, nós vamos fazer uma remuneração e vamos crescer 2% em relação ao ano. Isso não dá. O que dá para dizer assim, nós temos um grupo que é um grupo que olha para isso, trabalhou nesses 8 anos todos, de maneira que a gente pudesse chegar a esse ponto de você poder, de fato, fazer uma recomposição salarial que é expressiva e, ao mesmo tempo, você definir os próximos quadriênios para a gente continuar valorizando o salário e as pessoas, mantendo dentro dos 85%, que é o que se gasta adequado com folha de pagamento, tá certo? Eu acho que aí é um ponto central. Vi uma pergunta que passou rápido aqui na mudança do chat, que é sobre a questão, de novo, da contratação, alguém que chegou. A contratação, ela vai ocorrer, ela é escalonada nos próximos 4 anos, tá certo? Então, isso também faz parte desse processo de planejamento, porque tem que caber dentro desse mesmo orçamento, dentro desses mesmos 80%. O Flávio, ele voltou na questão do projeto acadêmico. Flávio, até onde estávamos nas reuniões, todas as orientações foram no sentido de olhar para a documentação e o projeto acadêmico, é o projeto acadêmico da unidade e o trabalho que foi feito pela comissão de avaliação dentro da unidade. Então, é dentro disso que eu espero que todos vocês recebam, porque eu não vou participar realmente agora, que vocês recebam o resultado desse processo de avaliação, certo? Então, é isso que eu queria. Obrigado a vocês dois novamente. Você queria falar alguma coisa, Cidinha? Mais alguma? Vamos falar um pouco do nosso projeto para a graduação. Estão perguntando aqui no chat, e para extensão, já que meio-dia vai ter que ser encerrada a reunião, e deixar claro para eles quais são nossas propostas. Pode falar um pouco da graduação, fala um pouco da extensão. Pode falar, Cidinha, pode falar você. Bom, em relação à extensão, vocês, aqueles que acompanharam a nossa proposta, nós vamos trabalhar para não só estarmos mais inseridos na sociedade, mas para trazer a sociedade da universidade, né? Isso tem a ver também com as propostas de nós estarmos trabalhando internamente, sobretudo com a saúde mental. Então, vou falar do aspecto de arte e cultura, né? Nós temos vários aí órgãos que são de arte e cultura dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Esse ano ainda eu tinha solicitado ao professor Varrão que nós pudéssemos fazer que, aos finais de semana, essas teatros, o Guarnieri, o SEMA, pudessem funcionar para que todos pudessem participar. As ações também com as unidades móveis, nós fechamos uma programação até janeiro, mas temos a oportunidade de fazer não só ação de extensão, mas extensão e pesquisa. Hoje, por exemplo, a FOB está com uma ação em Boracéia, município perto de Bauru, fazendo pesquisa e fazendo extensão. Então, a extensão tem um mote forte, estamos preparando, a professora Estela Haddad está aqui, está coordenando junto com a gente o portal USPX, que é um portal dos cursos de extensão, para que nós possamos ter mais facilidade para divulgar os nossos cursos gratuitos.
né? Dentro do contexto da universidade, o estudante que quiser fazer um curso fora já graduado, né, de extensão, seja difusão, extensão, ele vai poder acessar dentro do portal USPX no celular, achar esse curso, e uma das maneiras de nós também, digamos assim, reforçarmos o papel da importância da universidade no contexto social é exatamente disponibilizar cursos gratuitos da modalidade de difusão, não só para o estado de São Paulo, mas também pelo Brasil. E pelo portal USPX, e hoje ainda nós podemos fazer isso, estamos preparamos de uma maneira melhor o sistema Apollo para tirarmos algumas amarras que haviam, né? Então, a atuação junto à comunidade, hoje nós temos como registrar isso no sistema Apollo, que não havia anteriormente, isso também constou no portfólio de vocês como atuação, e a possibilidade real de nós podermos, aqueles que são envolvidos com extensão e querem ser avaliados pela extensão, poderem avaliar isso aí, então, num alinhamento também com a CERT, para que realmente essa é uma demanda muito antiga, né? Que não só sejamos avaliados pelos papers, mas podemos avaliar para que realmente nós nos sentimos, digamos assim, à vontade, motivados para trabalhar, seja na graduação, seja na extensão. Muito bem. Quero aí agradecer as perguntas todas, depois tem um chat que é possível copiar e ver o que ficou de questões para a gente possa encaminhar para vocês por e-mail. Dizer que um dos problemas que nós temos, só rapidamente aqui, que nós temos abordado e que entendemos que é essencial e vai precisar do engajamento de todos dentro desse processo, cada vez mais, é a questão da defesa da autonomia universitária, que cada vez mais as universidades têm sofrido com essa ação. E ela tem acontecido não em projetos que são grandes projetos que todos tomam conhecimento, especialmente no caso do Estado de São Paulo, mas são projetos, às vezes, que parecem pequenos, que não têm muita relação, mas afetam o dia a dia da universidade. Para além da questão central, em que nós temos o corte de recursos específico de bolsas, principalmente do governo federal, mas no Estado de São Paulo, nós estamos tendo algumas dessas dificuldades, ela aparece por meio da justiça, quer dizer, o acesso a cada vez mais a informações relacionadas ao contrato de RD e DP de cada professor, Tribunal de Contas questionando uma série de ações, ou seja, aquilo que é a essência da universidade, em que todos nós atuamos, que eu digo que é de domingo a domingo, 24 horas, né, como foi colocado aqui também, tem cada vez mais sofrido questionamentos e nós temos que estar atentos e estar preparado para estar em um relacionamento, que é um relacionamento diferente com a sociedade, para que todo o trabalho, que é o trabalho desenvolvido por todos vocês, com bastante qualidade, possa, de fato, fazer frente e a gente possa aumentar não só o reconhecimento, mas a reputação de todo esse trabalho, para que possamos continuar seguindo como uma universidade pública e livre, para que possamos continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Não é uma situação que será fácil de resolver, porque há muitos anos que as universidades públicas vêm sofrendo ataques de diferentes maneiras, mas temos a certeza que, estando cada vez mais com a sociedade inserida na universidade, nós tenhamos um maior reconhecimento e que possamos, então, fazer frente a muitos desses ataques que têm ocorrido na Universidade de São Paulo. Eu tenho feito um trabalho enorme junto na Assembleia Legislativa, de maneira que a gente possa esclarecer o papel que cada um de nós desenvolvemos, quer dizer, mais do que olhar para a gente somente pela graduação, quantos alunos são formados, quantos professores nós somos, e sim todo o trabalho que é feito para o desenvolvimento econômico, inclusive, não só da região, mas desse estado. Então, é fundamental que todos nós também tenhamos consciência, né, a mais disso, e aí para que a gente possa seguir avançando com as universidades estaduais públicas e com o trabalho que todos fazemos. Então, é isso. Nós temos uma reunião agora com outro grupo ao meio-dia. Eu quero aqui, então, para encerrar, agradecer a participação de todos vocês. Tivemos um número mais de 100 pessoas, até onde eu pude ver aqui conosco, e isso é essencial para que a gente possa seguir dialogando, seguir falando
e esclarecendo, na medida do possível, aquilo que a gente tem condições de responder. De qualquer maneira, agradeço a todas as colocações e a disponibilidade de estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado e que todos continuem se cuidando e vamos adiante. Muito obrigado. Abraço a todos. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e sigamos juntos aí. E aqueles que têm voto dia quinta-feira, contamos com a votação de vocês para que possamos, nos próximos 4 anos, juntos estarmos aí tocando a nossa universidade da forma que nós merecemos e queremos. Obrigada.